Bom dia, pessoal! Bom, hoje na nossa aula de história, a gente vai aqui continuar falando um pouquinho do nosso capítulo 5. É um capítulo que nós entramos hoje, terça-feira, ao vivo, para conversar com vocês, mas eu vou recapitular ele para vocês poderem fazer atividade. Então, o nome do nosso capítulo se chama Pertencimento e Memória, tá? Nós estávamos falando no capítulo 4 sobre mudanças e agora a gente vai falar um pouquinho de memória, tá? Então, ali nós temos umas imagens, uma imagem que está ilustrando a abertura desse capítulo, que é uma imagem linda, sinal, né? Que é o momento de um nascimento de uma criança, porque é algo, com certeza, que fica registrado na memória da família, né? Que é um momento tão gostoso, que muda, que tá tão relacionado à mudança na vida das pessoas. Aí, ali, nós temos a abertura do capítulo que está escrito assim: o que é memória? Aí a gente tem a tirinha, onde a Beca e a Nina estão conversando. Aí elas estão falando assim. A Nina fala pra Beca: Beca, ontem a minha avó estava me contando uma história e esqueceu o final. Logo o final, Nina? Pois é, minha mãe disse que ela está perdendo a memória. Perdendo a memória? Como é que se perde a memória? E aí a gente vai discutir um pouquinho. O que vocês acham? Como que é que se perde a memória? Olha só, tem até uma indicação de um livro ali que se chama O Baú do Vovô Pança. Eu vou ver se eu acho esse livro para mostrar para vocês no nosso ao vivo, tá? Vamos ver se ele veio no nosso roteiro. Se ele veio no nosso roteiro, eu vou abrir pra gente ler. Olha só, então vamos entender que a nossa memória é bem mais importante do que nós costumamos supor. Você já pensou se você perdesse a sua memória? Você se esqueceria das pessoas que convivem com você no dia a dia, da sua família e até mesmo de quem você é. Perder a memória é perder a nossa capacidade de formar nossa identidade e de elaborar planos para o futuro. Muitas das nossas memórias são influenciadas por objetos ou fotografias daquele momento. Por exemplo, você tem memória do dia em que nasceu, da sua primeira palavra ou de quando você aprendeu a andar? Não, né, galera? A gente não tem uma memória pra gente lembrar desses fatos que aconteceram. Porque faz tempo, né? A nossa memória outras memórias vão aparecendo, né? Não que ela seja esquecida, mas que fica difícil da gente lembrar, né? Com tanta coisa que a gente já viveu. Então, pra gente ter esses momentos sempre lúcidos na nossa mente, nós temos o quê? Alguns facilitadores, né? Que no caso são fotografias, objetos importantes que marcam esses momentos e não nos deixam esquecer, ou melhor ainda, nos fazem lembrar e saber de como foi esse momento muito especial pra gente. Então ali, olha só, nem tudo que fazemos fica guardado. Nossa memória seleciona momentos que devem ou merecem ser lembrados. Então, olhem só, muitas coisas que a gente vive não fica guardadinho na nossa memória, né? Nossas memórias escolhem alguns fatos ou momentos. Muitas das lembranças que temos de quando éramos pequenos vêm de fotografias ou de relatos dos nossos familiares, né? De coisas que as nossas famílias contam que a gente fazia. Nessa época, eram muito pequenos para lembrar-nos desses fatos e como eles aconteceram. Então, por isso tem esses facilitadores aí que fazem a gente saber como a gente era, como a gente se comportava, como a gente aprendeu tal coisa. Memória é a capacidade, olha lá um conceito do que é memória, gente. Memória é a capacidade que os seres humanos têm de preservar acontecimentos e experiências do passado e de relembrá-los de acordo com o momento atual. Depois, nós temos ali uma atividade na página 218. Eu vou deixar esse textinho para vocês lerem como tarefa. E tem uma entrevista para vocês fazerem. Para vocês entrevistarem, para vocês saberem como foi o dia que você nasceu. Então, vocês vão ter que entrevistar algum parente e perguntar como foi o dia que você nasceu. Onde foi, como foi, quem estava presente, que sentimento eles tiveram no dia. Vocês vão escutar e vocês podem registrar essa atividade no caderno de história, tá bom? A gente vai continuar, que nós vamos até a página 220. Nós temos uma outra indicação de livro ali, bem legal, que se chama Memória da Emília. Também vou ver se eu consigo esse livro, pra gente
pra gente ler ele, e falam assim, que a Emília, ela resolve contar as situações que ela viveu ou ela imaginou. Para isso, ela teve a ajuda do Visconde de Sabugosa, que escrevia o que ela ditava. E de vez em quando, o Visconde de Sabugosa aproveitava a distração da boneca para escrever a própria versão da história. Deve ser uma história bem legal, né, galera? Vou ver se eu acho pra gente. E aí depois, na página 220, nós temos uma atividade ali que está pedindo para vocês escreverem uma legenda para cada momento que está sendo retratado ali. Uma legenda, o que vem na cabeça de vocês? Como que vocês podem fazer uma legenda para cada tipo de imagem dessa? Tá? E depois nós temos um super desafio. Se você fosse escrever as suas memórias como a Emília fez, quais acontecimentos seriam importantes? Com qual lembrança você começaria o seu livro de memórias? Pensem aí, se a gente fosse escrever um livro de memórias, busquem aí na memória de vocês uma antiga, uma memória especial. Com que memória você gostaria de começar um livro das memórias da sua vida? Tá? Então, só para vocês pensarem, colocarem aí, a gente discute melhor essas questões ao vivo. Beijão, galera!